Mensagem bíblica: a destruição das estruturas morais e espirituais, a casa dividida. A mensagem deste dia baseia-se nas importantes palavras de Cristo que a casa dividida não pode subsistir. Prestemos atenção à mensagem que vai ser exposta, porque ela nos alerta para este problema em que muitos cristãos sofrem por essa causa. E muitos outros não discernem os ataques do diabo nas nações, nos governos e nas igrejas e nas famílias. Um dos ataques de Satanás aos crentes é evitar que sejam instruídos nas Santas Escrituras. É muito comum ouvir-se esta expressão: não tenho tempo para nada. Reconheça que até os grandes servos de Deus, como Paulo, dizem que só em parte sabemos e em parte profetizamos. 1 Coríntios 13 e verso 9. Ouça toda a mensagem o mais breve possível. Procrastinar nas coisas de Deus pode ser fatal. Que Deus vos abençoe. Graças a Deus por podermos vir à presença do Senhor para o adorar e para o louvar e para o glorificar. Aleluia! É isto que o Senhor espera de cada um de nós. É que o adoremos na beleza da sua santidade e lhe demos toda a glória, porque Ele é digno de receber. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. É um prazer estar na realidade, na presença do Senhor. É um prazer exaltar este nome santo e bendito. Glória ao nome do Senhor. Foi para isso que Deus nos chamou. Glória a Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, aleluia. Se você ainda não conhece o Senhor, esta é a sua oportunidade de render a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, porque Ele a vai guardar, a vai proteger e o vai abençoar. Vamos orar para que a mensagem deste dia seja uma mensagem, aleluia, que possa ser um lenitivo, que é sempre um lenitivo para a nossa alma. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor abençoe o seu servo e ajude o seu servo a expô-la para a glória do Senhor. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, nós te adoramos, nós te louvamos, nós vimos perante ti, confiados, ó Senhor, não na nossa justiça, mas na tua justiça, confiados no teu grande amor, na tua grande misericórdia, aleluia, porque tu nos remistes, nos perdoastes, tu nos santificastes, nos chamastes para sermos povo teu, para sermos teus filhinhos. Bendito seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Todos aqueles que nos veem e ouvem, Senhor, abre os seus entendimentos, abre o seu coração, Senhor, e faz uma obra neles como fizeste em nós. Glória ao teu santo nome. Inspira o teu servo e ajuda o teu servo a expor a tua santíssima palavra, meu Senhor. Nós te pedimos e nós te agradecemos em nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui estamos de nós para vos saudar com a bendita paz deste glorioso Senhor e Salvador do Universo. Neste dia, pela graça de Deus, nós voltamos para junto de vós com o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como muitas vezes usamos dizer, e está escrito em Romanos 1, verso 16. Em primeiro lugar, rendemos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo o louvor, a honra, a glória e a adoração que somente a Deus pertence. E como sempre hoje é mais um dia de boas novas, pois vamos anunciar o noticiário do céu. Esteja atento porque é importante, embora a mensagem seja um pouco longa,
é de veras importante para cada um de nós. A mensagem deste dia encontra-se em São Mateus 12, 22 a 32. E o nosso tema é sobre a destruição das estruturas morais e espirituais. E o texto desta mensagem situa-se no verso 25 sobre a casa dividida. Vamos então ler todos a mensagem do Senhor. Assim diz a palavra de Deus em Mateus 12 e verso 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de David? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demónios, senão por Belzebu, príncipe dos demónios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é desvastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demónios por Belzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demónios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. E como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Até aqui a Santa Escritura. Diga comigo: casa dividida não pode subsistir. Estas são as palavras do Senhor. Portanto, vamos ministrar sobre a destruição das estruturas morais e espirituais por todo este mundo. Esta mensagem consta apenas de 3 aspectos e importantes. Primeiro, a introdução. Segundo, o poder de Jesus Cristo denotava que ele era o Messias. E, em terceiro lugar, a destruição das estruturas morais e espirituais. Assim, em primeiro lugar, e ao introduzir esta mensagem, vamos expor o seguinte, que chegamos a um ponto na história do mundo que tudo nos indica que algo de muito grave está para acontecer no mundo. E isto devido ao cumprimento profético das Santas Escrituras, com Israel à cabeça de uma grande lista na escala profética para os últimos dias e da violência social e espiritual que o mundo atravessa e que a Igreja enfrenta tempos trabalhosos. O importante desta mensagem focaliza-se no terceiro aspecto sobre a destruição das estruturas morais e espirituais. Como elas já estão tão destruídas, o povo já não dá por ela. E a Igreja não está discernindo bem. Tomemos atenção. Pelo que devemos prestar a nossa melhor atenção, porque isto denota o tempo do fim. Neste tempo presente já lá vão cerca de 20 anos que entramos no milénio do século XXI
E não sabendo quanto tempo mais se manterá nesta situação de decadência moral, social e espiritual, e compreendemos, contudo, que o fim desta situação poderá estar para muito breve. Infelizmente, nesta nação, onde eu moro, nos Estados Unidos, uma grande parte da geração destes últimos anos tem sido muito atingida por falta de educação no meio político, com abusos linguísticos contra o presidente da pátria, onde finda com violência e que até vários senadores e jornalistas têm sido vítimas. As leis feitas para o tempo do respeito no passado são inadequadas para estes dias. Satanás anda furioso, sabendo que tem poucos dias, que tem pouco tempo. A mensagem que foi lida revela o importante assunto da blasfêmia dos judeus a respeito de Jesus Cristo, sobre o pecado que não tem perdão, ou seja, a blasfêmia contra o Espírito Santo, como disse Jesus no verso 31 e 32. E o que deu razão a esta mensagem de advertência do Senhor foi a cura de um homem com enfermidades naturais e espirituais. E esse milagre deu motivo à multidão também dizer que Cristo era finalmente o filho de David, pelos sinais que ele operava, como diz o verso 23. Os fariseus, contudo, tinham outro espírito. A crítica destrutiva dos inimigos da verdade, trazendo sobre si mesmos a condenação que Cristo proferiu, trazendo sobre eles o aviso do pecado que não tem perdão. Essa maneira de falar e de criticar a Cristo, ou seja, dizerem que Jesus expulsava os demónios pelo príncipe dos demónios, que era Belzebu, ou seja, o próprio diabo, não tinha nem tem perdão. E este continua sendo nos nossos dias o santo ensino do Senhor para quem não põe um freio na sua língua, como diz o Salmo 39, verso 1, e Tiago 3 e verso 3. Devemos ter cuidado e temer ao Senhor. Eu creio que devemos dar o real valor às palavras de Deus, porque o interessante disto é que dizer algo contra Jesus, e se as pessoas reconhecerem, podem ser perdoadas. Como disse Jesus no verso 31, o próprio Jesus até foi bem longe no Calvário e disse: Pai, perdoa-lhes que não sabem o que fazem. Mas notemos o que está escrito, que disseram os eminentes professores do Velho Testamento, os fariseus: este não expulsa os demónios, senão por Belzebu, como diz o verso 24. Em outras palavras, eles afirmavam que o poder que existia em Cristo, que fazia esse trabalho de cura e de libertação, era da procedência diabólica. E isto foi muito perigoso, não só para eles, como é perigoso ainda nestes dias, para aqueles que não põem um freio na sua língua. E esse comentário era de desdém e desprezo, porque eles queriam que quem estava operando em Jesus Cristo era o próprio diabo. Tal era o desprezo com que Cristo era desprezado. Para eles não passava apenas de um homem e do desprezado filho do carpinteiro, mas ele era o próprio Criador do universo revelado em carne. Isto para os judeus era impossível crer, e até os dias de hoje o Israel nacional não crê, mas o facto é que está escrito que sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. E para uns, Jesus era de facto o filho de David, o Messias, por causa dos sinais. Para outros, e estes eram mestres de Israel, não passava de um homem possesso de demónios. Muito bem,
A lição deve ser colhida e termos o devido cuidado das nossas palavras não entristecerem o Espírito Santo do Senhor. Isso deu origem a esta mensagem, que essa blasfêmia contra o Espírito Santo não pode ser perdoada. Todo o trabalho que o Senhor Jesus fez na terra era obra do Espírito Santo, porque finalmente era o Espírito Santo que era o seu Pai. Em João 14, 8 ou 11 diz estas palavras. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim vê o Pai, como tu dizes, mostra-me o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Mas o Pai que está em mim é que faz as obras. É o Espírito Santo do Senhor. Não crês tu que estou no Pai e o Pai em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras. E aos judeus descrentes e eminentes religiosos, Jesus disse estas palavras em João 10, 37 e 38. Se eu não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede então nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu no Pai. As obras que Jesus fazia eram feitas pelo Pai, eram feitas pelo Espírito Santo do Senhor. E o seu Pai, que é o Espírito Santo, como ia falando, o Espírito Santo do Senhor, como diz o Salmo 2,7, Atos 13 e verso 33, Hebreus 1 e verso 5 e Lucas 1, 31 a 35, falando do Espírito Santo como sendo aquele que gerou a Cristo. É o Espírito Santo que habita também nos servos de Deus, que continuam a fazer as obras de Deus, como decretou o Senhor, em Lucas 10 e verso 16, Atos 1 e verso 8 e Atos 13, 9 ou 11. E o Senhor disse até: quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem me ouve a mim, ouve aquele que me enviou. Quem vos rejeita a vós, rejeita a mim. E quem me rejeita a mim, rejeita aquele que me enviou. Infelizmente, hoje, como ontem, o mundo fala do que não deve e o que não sabem, e fazem guerra aos que falam a verdade, e gera-se o caos moral. O que está certo é o que está errado, e o que está errado é o que está certo. Quem é que vai prevalecer? A Santa Escritura vai prevalecer. Não, contudo, que o mundo passe por graves dificuldades como tem passado, e as piores estão para vir. Há outras que negam a Cristo para dar ênfase também à sua religião e doutrinas espúrias, e negam que exista o Espírito Santo, por vontade própria, afirmando-se no erro da sua religião. Seguem o caos espiritual da sua religião, porque finalmente Deus não é o autor de nenhuma religião. Deus é o autor da palavra, e a palavra fala-nos de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e que somente quem seguir a Jesus tem um lugar preparado na casa do Pai. Entretanto, a multidão que viu o que Jesus fez àquele homem cego e surdo e endemoninhado, eles tinham outro comentário, diferente dos seus mestres. Ao ver esse milagre, tinham outras palavras e diziam: não é este o filho de David? Porque é essa expressão, não é este filho de David? É porque eles tinham ouvido
que o filho de David era o Messias. Era o Messias que fazia sinais e maravilhas. Portanto, eles, ao verem tal milagre, diziam: não é este o filho de David? O povo humilde via e cria quem era Jesus, mas os líderes eram cegos e surdos espirituais para crer naquilo que as Escrituras narravam. O facto interessante é que até os cegos criam que Jesus era o Messias. Em Mateus 9, verso 27, diz: e partindo dali, Jesus, seguiram-no dois cegos, dizendo: tem compaixão de nós, filho de David. E o cego de Jericó disse as mesmas palavras. E até a mulher cananeia teve esta expressão, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mateus 15 e verso 22. Porquê esta expressão e deste povo humilde e tão diferente dos seus mestres? É incrível, não é? Há tempo em que os discípulos sabem muito mais do que os seus mestres. Temos lido que há teólogos que não são salvos e são eles que escrevem sobre este livro sagrado. É interessante, não é? Assim era este povo humilde daquela terra ao ver os sinais de Jesus. Porque então esta expressão? Jesus, filho de David. Esta expressão era comum acerca do Messias, como se vê em 2 Samuel 7, verso 12 ao verso 16. No Salmo 89, verso 3 e verso 4. E Jesus era o renovo do tronco de Jessé. Isaías 11, verso 1 e verso 2. Isto significava que o povo sabia mais das Escrituras do que os seus mestres. E este é o facto. A cegueira dos religiosos impedia de ver, e segundo Isaías 6, verso 10 e verso 11, Deus profetizou acerca deste povo, cegueira e surdez. Tal era o coração empedernido para poder crer. E até aos dias de hoje, esta mensagem de Isaías 6 ainda está em vigor no povo judeu. Até que o vejam com as feridas nas suas mãos, na grande tribulação, quando a maior parte dos judeus vai morrer e vai ficar apenas um terço dos judeus, segundo o profeta Zacarias. E então dirão: que feridas são essas nas tuas mãos? E ele dirá: estas são as feridas com que foi ferido em casa dos meus amigos. Isto se vê em Zacarias 12 e Zacarias 13. Finalmente, quem era Jesus Cristo? É isso mesmo, já dissemos, mas vamos dizer algo mais. Essa é a maior pergunta da Bíblia. Mas a Bíblia responde: Jesus era Deus revelado em carne. João 1 e verso 14. A palavra de Deus é a única que tem a autoridade de dizer: Deus nunca foi visto por alguém. Deus nunca foi visto por alguém e não será visto até que o vejamos um dia no céu. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. João 1 e verso 18, escreveu João Batista. E em 1 João 5 e verso 20, João disse estas palavras: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Quem é esse Filho de Deus? E nos deu entendimento para saber o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem era Jesus Cristo? Ele revelava o Pai. Ele era a imagem exata de Deus. E quem me ouve a mim, ouvia o Pai. Disse Jesus: eu e o Pai somos um. Dentro de um momento estamos voltando. O segundo aspecto da mensagem: o poder de Jesus Cristo denotava
que ele era de facto o Messias. Existem nas Escrituras 3 passagens bíblicas deste mesmo assunto, ou seja, em Mateus, Marcos e Lucas. E todas elas se referem ao poder de Jesus na libertação dos endemoniados e cura dos enfermos. E esta passagem de Mateus fala-nos desse poder sobre um homem endemoniado, cego e mudo. Estes sinais que Jesus estava operando na libertação daquele homem eram sinais proféticos de que realmente o Messias tinha chegado. Por isso diziam: não é este o filho de David? E cerca de 700 anos antes, o profeta falou que esses sinais eram sobre a revelação do Messias. Ninguém podia fazer esses sinais. Como disse Nicodemos, se Deus não for com ele. Até aquele teólogo judeu estava reconhecendo isso. Mas realmente foram poucos aqueles que o reconheceram. Em Isaías 35, verso 4 e verso 5, entretanto, diz isso mesmo. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. E era isto que se estava cumprindo na vida e no ministério de Cristo. Era o cumprimento profético da história do Messias, que era a sua própria história. Ele próprio disse, depois da sua ressurreição: convinha que se cumprisse em mim o que de mim estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Entretanto, em Isaías 29, e verso 18 diz ainda: e naquele dia os surdos ouvirão a palavra do livro, e dentre a escuridão, dentre as trevas, verão os olhos dos cegos. Em Isaías 32, verso 1 ao verso 3, afirma também: aí está que reinará um com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Estas ilustrações falavam acerca de Deus revelado em carne. E os olhos dos cegos que veem não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão abertos. E estes eram sinais que se estavam cumprindo na pessoa excelsa de Jesus Cristo. E os olhos dos que veem não olharão para trás, andarão para a frente, ouvindo e vendo. E também em Isaías 61, verso 1, falando do Messias, afirma: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. E Jesus afirmou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e revelaste às criancinhas. Lucas 10 e verso 21. Porquê que os humildes estavam crendo e os seus mestres descrendo? É porque realmente o coração do homem é que é inclinado ao mal. Estava empedernido e tinham inveja do chamado filho do carpinteiro de fazer aqueles sinais, e eles não faziam. Mas o Senhor disse: por quem expulsam os demónios os vossos filhos? Portanto, também havia expulsão de demónios. Mas havia ali uma crítica ao Senhor, havia uma expulsão de demónios pelos filhos. E havia ali uma crítica ao Senhor, que Ele que expulsava os demónios e curava os cegos e fazia falar os mudos. Era obra de Satanás. Mas
humildes tinham outro comentário. Proclamavam que ele era o Messias. Tudo isto por quê? Por causa da inveja. Então hoje é assim. E este homem do nosso texto estava cativo e preso por Satanás com enfermidades físicas e espirituais. Era cego e mudo e possesso de demônios. Ora bem, cego e mudo era uma coisa. Agora, ainda possesso de demônios, pobre do homem, que por onde quer que fosse, além daquilo que o afligia fisicamente, ainda espiritualmente, era uma casa onde habitavam demônios. Esta era a situação daquele pobre, daquele homem. E o Senhor veio para dar vitória àquelas almas em necessidade. E ainda hoje é da mesma forma. Louvado seja Deus. Jesus não muda. Jesus não muda. Hebreus 13 e verso 8. E a sua cura e libertação deu origem a estes dois comentários. Os humildes que viam tal coisa acontecer perguntavam: não é este o filho de Davi? Não é este o Messias? Mas os cegos espirituais diziam: ele expulsa os demónios pelo Beelzebul. E isto era de facto importante, não só para Jesus como para eles, porque Nosso Senhor falou o que já foi dito, que essa blasfêmia não tem perdão. Em João 9, revela que Jesus curou um cego de nascença. E isso deu uma guerra dos fariseus contra aquele homem que recebeu esse milagre, expulsando da sinagoga. Mas não sem que antes o homem tivesse dado aos líderes uma lição sobre a sua própria ignorância bíblica. Uma lição aos mestres da Bíblia. Um cego dar uma lição aos mestres da Bíblia. Um cego que agora via por um pouco, talvez de horas, quem sabe, mas estava-lhe dando uma lição àqueles mestres da Bíblia. Assim diz o verso 29 e verso 30. Nós bem sabemos, diziam os grandes senhores que ensinavam a Bíblia. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Então foi a altura de o homem dar-lhe uma lição. O homem respondeu e disse: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é e me abrisse os olhos. Que maravilha! Ainda hoje é assim. Uns sabem e outros não sabem. Na realidade, quem sabem são os humildes servos de Deus, a quem Deus se revela. Nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é e me abrisse os olhos. Dentro de momentos estamos voltando. Jesus disse: casa dividida contra si mesmo não poderá subsistir. Mateus 12, 25. Nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é e me abrisse os olhos. O mais importante deste aspecto do poder de Jesus Cristo é que, como disse, ele não muda. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aonde estiverem dois ou três reunidos no seu nome, ele prometeu estar no meio deles. Portanto, com o mesmo poder e com a mesma misericórdia, para poder valer àqueles que têm necessidade de salvação e de libertação. Entretanto, como vimos a falar desde o princípio, a casa dividida não poderá subsistir, não subsistirá. Mas uma coisa é certa: esse poder de Cristo opera conforme o texto sagrado, nas pessoas que nele creem, e não nos escarnecedores. Até porque Jesus deixou esse aviso. E Jesus, ao ver aquele cego no templo,
e que foi expulso da sinagoga, disse estas palavras: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Há muito cego espiritual por este mundo, que pensam que sabem alguma coisa e, ouvindo, não ouvem, e vendo, não veem. Aqueles, pois, dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: Também nós somos cegos. Jesus disse-lhe: Se fosseis cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. João 9, 39 a 41. E vamos ao terceiro aspecto, que queremos ser a mensagem, ou a parte da mensagem, melhor dito, mais importante para ouvir: a destruição das estruturas morais e espirituais. E aqui se aplica muito bem o reino dividido, a casa dividida, a nação dividida, a família dividida ou a igreja dividida. Isto é obra de Satanás, a divisão é obra de Satanás em todo lugar, de maneira que devemos estar com a nossa melhor atenção. O texto sagrado que foi lido no princípio da mensagem revela principalmente, como temos dito, sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo que não tem perdão. Mas também ali estão exarados outros aspectos do ensino sagrado que precisamos de ponderar e muito importante, um deles é o ensino de Cristo sobre a casa dividida. E ela é dividida por Satanás nas nações, nas famílias e nas igrejas, como já foi dito. Nesta mensagem, este assunto é o nosso tema principal, ou seja, a destruição das estruturas morais e espirituais do reino, da cidade, da casa, da família e da igreja. Esta é a obra satânica que os filhos de Deus devem ter em muita conta. E precisamos de compreender que Paulo disse que em parte sabemos e em parte profetizamos, de maneira que cada um de nós que pensa que sabe alguma coisa, devemos ponderar essas palavras porque não sabemos muito e devemos dar ouvidos à Santa Escritura. Eu vejo nesta leitura sagrada e nestes três aspectos que são mencionados a destruição das estruturas, das divisões narradas por Jesus, porque isto é o que acontece a todo nível, de governos nacionais, como cidadãos, como familiares, como sociedade em geral, e reflete-se até em diversas partes das igrejas por este mundo. E Jesus dava desta forma a resposta aos seus críticos sobre o poder de expulsar demónios nestas palavras. Porém, conhecendo Jesus os seus pensamentos, disse-lhe: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá então o seu reino? O Senhor estava respondendo aos críticos que desprezavam o Filho de Deus. E no verso número 30, Jesus disse: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. O que nos é ensinado por Jesus dessa forma de pensar negativa dos fariseus é que Satanás não luta contra si próprio, porque então o seu reino não existiria. Mas, pelo contrário, destrói, mata e rouba, divide a sociedade, divide as famílias, arruína as nações, e o mundo nada disto entende, porque isto é de cariz espiritual. É uma luta do bem contra o mal e mal contra o bem,
Mas o facto é que Satanás usa as pessoas para fazer esse mal. E isto desde dois irmãos que no princípio existiram, Caim e Abel. Um era de Deus e o outro do maligno. E o reino de Satanás não está dividido, mas ele divide os políticos, arruína as estruturas morais nas autoridades, nos reinos, nas nações, nas cidades, nas famílias e até nas igrejas, como temos vindo a falar, com toda a sorte de corrupção moral e espiritual, enganos e falsas doutrinas. E as pessoas não veem porque não têm conhecimento das Sagradas Escrituras de quem realmente está fazendo esse trabalho. Muitos não o desejariam fazer, mas fazem-no impulsionados pelos demónios. Todo o mal e toda a violência deste mundo só tem uma procedência, que é do diabo. E esses males se multiplicam e nunca o diabo fez ou faz algo de bom. E muito menos dar olhos a cegos ou fazer falar os mudos. E não liberta ninguém da sua possessão. Esse trabalho foi Jesus que operou e opera pelo seu Espírito Santo. E Jesus disse em João 10 e verso 10 que o trabalho do diabo é matar, destruir e roubar. Eu vim para que tenham vida e a tenham com mais abundância. E em 1 João 5 e verso 19 afirma que o mundo está no maligno. E o mundo não entende isto, só entende aqueles que saíram do maligno, mas nós somos de Deus. Há dois tipos de pessoas na Terra, uns que não têm conhecimento bíblico e fazem, infelizmente, as obras de Satanás, porque o mundo está no maligno, e os outros que já saíram desse aprisco diabólico pela pregação do Evangelho e pelo poder de Jesus Cristo, tornam-se crentes, tornam-se na igreja e são novas criaturas, novas pessoas, são um povo diferente, que veem as coisas noutro prisma e de outra forma, repreendendo o mal e seguindo o bem. Nós também andávamos por lá, até ao ponto em que Deus teve misericórdia de nós e nos libertou. As divisões num reino, no governo de uma nação, trazem causa e destruição a qualquer pátria. E a chamada democracia humana é um instrumento preferido de Satanás. Porque tudo o que é mau tem que ser incluído na chamada democracia. Tudo o que é mau tem que ser ali incluído. De contrário, não é democracia. Satanás usa isso para sua própria glória e destruição dos bens morais e espirituais. E aí está a luta dos políticos que temem a Deus e daqueles que o não temem. Por exemplo, nos Estados Unidos, várias leis antigas que ainda hoje estão em vigor, elas eram boas para o tempo antigo, quando havia o temor do Senhor, quando a maior parte eram crentes e seguidores de Cristo. Mas o tempo mudou e vivemos muitas décadas de anos e até centenas de anos mais tarde. Tudo mudou. E essas leis, como no caso da imigração, precisam de ser revistas e atualizadas. E um setor político não as quer atualizar. E eles próprios, entre eles, têm uma lei de que têm que ter um determinado número de votantes para modificar a lei. No dia 22 de julho de 2019, no noticiário das 8 horas da noite, na Fox News, disse um advogado especializado em assuntos de imigração que, em relação com os imigrantes ilegais nesta nação, que eles, além disso, além de serem ilegais, podem exigir ao governo americano uma indemnização. Tais são tais leis.
Isto brada aos céus. Afirma-se que nos Estados Unidos existem mais de 20 milhões de pessoas ilegais. As leis permitem e aqueles que a governam, que temem ao Senhor, veem-se em graves dificuldades para controlar este assunto. E isto é obra do inimigo da humanidade. E ao longo da história da humanidade sempre houve a luta do mal contra o bem e o bem contra o mal. E para governar as nações no temor do Senhor, existe uma luta contínua para evitar a ruína, o colapso das estruturas morais e espirituais. E quem fala sobre isto é sempre criticado, porque, como disse, Satanás quer incluir tudo o que é mau e errado na democracia. Nos Estados Unidos, o presidente atual tem um manto de oração diário pela Igreja de Cristo, que todos os dias intercede por ele para poder governar a nação. De contrário, já o caos estaria há muito instalado. O facto é que alguns parlamentos chegam até, infelizmente, a envolver-se em agressões físicas por essa causa de discussões entre o mal e o bem, como temos visto na televisão em diversas partes do mundo. E o facto é que os adversários no Congresso e a média, melhor dito, sem Deus, a média sem Deus, ou a mídia sem Deus, lutam para destruir o presidente desta pátria, desde que começou a sua caminhada para a Casa Branca. E esta luta tem-se gerado por 3 razões. Primeiro, porque o presidente defende o cristianismo. Segundo, porque este presidente defende Israel. E isto tem gerado muito ódio. E em terceiro, porque tem um mandado de Deus para restaurar esta pátria no meio de tantos odiosos e traidores da nação, e tais pessoas não querem reconhecer. Este presidente é diferente. Deus tem misericórdia, ou teve misericórdia, melhor dito, desta pátria, e respondeu à oração do seu povo que clamava por misericórdia, porque a pátria estava indo para a destruição. E esta nação está em grande prosperidade. Nesta altura, em pouco tempo, o presidente tem sido usado por Deus para ajudar esta pátria e a própria nação. E o próprio mundo. E isto irrita a Satanás. Mas os filhinhos de Deus têm também uma luta em oração. O facto é conhecido em todo o mundo. E até este tempo de governação, a nação tem sido tão abençoada na sua economia que nunca na sua história houve tanta coisa boa a ser feita por um presidente pelas decisões deste homem. Mas para outro setor, ele é mau. Porquê? Porque na democracia tem que estar tudo incluído, o bom e o mau. E Satanás usa a democracia para bater o pé às outras pessoas. Esta é a razão. Em Gênesis 12, verso 1 ao verso 3, diz: abençoarei os que te abençoar, e amaldiçoarei os que te amaldiçoar. E a economia da nação nunca teve tão boa e em tanta evidência. Mas o trono de Satanás nesta parte do mundo é enorme para a destruição das estruturas morais e espirituais, e somente a misericórdia de Deus nos pode valer, porque essa luta tem chegado até às agressões físicas daqueles que suportam o presidente. Ou naqueles, melhor dito, que suportam o presidente, apanham porrada, são perseguidos, são blasfemados, etc, etc. E estas palavras de Cristo sobre o reino, ou a cidade, ou a família dividida, precisa de ser dita e ministrada para aviso nosso, porque o assunto em questão é de procedência diabólica que incita à divisão e à violência. Deus nunca faz esse trabalho. Esse trabalho
é de Satanás nas pessoas que o não discernem. E Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. E existem muitos com o nome de cristão, mas que são inimigos de Cristo também. Então temos aqui diversos vocábulos que trazem um ensino de precaução, ou seja, 3 problemas destrutivos que acontecem nas nações, nas cidades, nas famílias, nas igrejas, ou seja, divisões de toda a espécie. Reino ou nação, ou cidade dividida, casa ou família, ou igreja, não pode subsistir. E precisamos de evitar essas situações, precisamos da intervenção divina e do temor do Senhor, porque finalmente todas as almas dos homens são boas e são de Deus. O que não é bom é aquilo que se infiltra nos homens. Lembramos-nos de que o endemoniado gadareno tinha dentro dele uma legião de demónios. Assim vai o mundo no maligno. E não percebe, até ao tempo em que a palavra de Deus é ministrada e se sujeitam à palavra e são libertados, como foi o caso do gadareno que ficou livre daquela corja de demónios. O mundo está no maligno, mas os cristãos são de Deus. Numa nação, numa cidade ou numa casa, se não houverem o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria ou da ciência, tal nação ou cidade está exposta aos poderes diabólicos, destruidores dos bens morais e espirituais das Santas Escrituras. E se o mundo estava no maligno há cerca de 2000 anos atrás, eu pergunto como está hoje. Infelizmente, toda a violência vem de Satanás e as almas não entendem. E temos vários aspectos principais desta destruição que são falta do temor de Deus, a sodomia que há muito ultrapassa Sodoma e Gomorra, o aborto ou a matança dos bebés nos ventres das mães, o divórcio entre as famílias, o ódio político e a falta de respeito nos argumentos. Isto divide, aparta a humanidade do seu Criador. Parece nunca ter ouvido tanto ódio como hoje em todos os setores da vida. Ódio, ódio, ódio vem de Satanás. Infelizmente isto é epidémico por todo o mundo e eu devo dizer que existe também um tribunal no céu que vai trazer a sua sentença destruidora. E essa é eterna aos prevaricadores. O juízo divino está a caminho e creio que se poderá dar bem breve. O reino, casa ou família dividida não subsistirá, disse Jesus, será destruído, para dar uma lição aos fariseus. Contudo, o reino de Cristo subsiste eternamente e está sobre tudo e sobre todos. Louvado seja Deus, nosso Senhor. Isto das divisões, das violências, do ódio, é de procedência satânica e todos têm que reconhecer isso, que é isso que nos ensina a palavra de Deus. E o que Jesus então nos ensina nestas palavras é uma resposta aos fariseus e seus companheiros, que o diabo não luta contra o diabo através de nenhum servo de Deus, nem luta contra si próprio, porque então o seu reino não existiria. Mas ele existe até que Jesus venha pôr um ponto final, quando no fim da grande tribulação vier com os seus santos que levou 7 anos para cima antes e reinará por 1000 anos, porque o diabo será amarrado. Então haverá paz durante 1000 anos. E no final dos 1000 anos, Satanás será destruído para sempre e haverá novos céus e nova terra onde habitará a justiça. Mas ia falando que o diabo não luta contra si mesmo, luta contra ti e luta contra mim, e eu, por misericórdia do Senhor, estou coberto e suportado pelo poder do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário. Essa luta é contra cada um de nós para nos destruir.
Mas, entretanto, nesta luta também existe da parte dos cristãos uma outra luta, que é a luta da oração e a luta com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Assim diz a palavra de Deus. Casa dividida não subsistirá. Nação ou reino dividido não subsistirá. E por algum tempo Deus poderá dar oportunidade de arrependimento. E se não reconhecerem essa oportunidade, tudo será destruído. Assim, como ia falando, os servos de Deus também têm uma luta em oração e com a espada do Espírito, contra as potestades, contra os principados, contra as hostes espirituais da maldade. Efésios 6, 10 a 18. Os pastores não lutam contra homens nem contra mulheres, mas contra os demónios que se infiltram nessas pessoas, para que as pessoas entendam que sujo é uma coisa e limpo é outra. O termo dividido e ser devastado significa assolado, danificado ou destruído. E a cidade da família dividida não pode subsistir, antes se destrói a si mesma por causa da divisão de várias formas. Mas pergunto, quem é que está discernindo isto? Quem é que discerne? E dividir significa partir em várias partes, pôr em discórdia, ou separar uns dos outros, ou desunir o que está unido. Não é tão bom compreendermos o amor de Cristo em nossas vidas, onde o Senhor nos ensina até a amar o nosso próprio inimigo? Se assim fosse, teríamos um mundo diferente. E subsistir significa existir na sua substância, ou manter-se unido, ou continuar a ser junto e intacto, etc. Mas neste caso, tem a partícula negativa dessa subsistência, ou seja, não subsistirá. Será destruído ou devastado. E é aqui que devemos prestar atenção a esta parte negativa. Quando essa nação ou cidade, a família ou a igreja se encontra dividida, com falta de educação, falta de temor do Senhor, argumentos espúrios, com falta de respeito e sem conhecimento bíblico. Este é o facto. Quem tem o temor de Deus, medita e ouve a Santa Escritura. E isso faz a diferença. É outra gente, é outro povo com outra conduta moral e espiritual, e evita nos seus círculos que as estruturas sejam danificadas. Em 2 Coríntios 5, verso 17, afirma que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez de novo. Por que razão? Por que razão? A razão principal é porque está em Cristo. E Cristo em Deus, de maneira que é uma criação nova. Tudo se fez novo, nas palavras, nas ações, nos argumentos, etc. E este é o facto. Em Romanos 8, verso 9, afirma que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Entretanto, toda e qualquer nação ou reino pertence a Deus. E ao longo da história, a Sagrada Escritura nos adverte sobre este assunto. Porque quando as nações deixam a Deus, Deus os abandona também. Dentro do momento estamos voltando. Jesus disse: casa dividida contra si mesmo não poderá subsistir. Mateus 12, 25. A casa dividida não poderá subsistir. Em relação com os cristãos, nós temos um bom remédio quando essas coisas começam a acontecer. Diz em Efésios 5, verso 21, sujeitai-vos, pois, a Deus, uns aos outros,
no temor do Senhor. Diga comigo, sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Meditemos nas vases bíblicas. Segundo as Santas Escrituras, esses reinos ou nações começaram quando o Senhor confundiu as línguas das pessoas e essas se separaram uns dos outros por não se poderem entender. Então foram povoar as terras, como diz em Gênesis 11, verso 1 ao verso 8. Assim, reino ou nação é um conjunto de habitantes de um território com os seus líderes e que se mantém em unidade com a sua própria língua e ficaram separados uns dos outros segundo o plano de Deus e desenvolveram as suas culturas e costumes por essa causa. E bem no princípio dos povos primitivos, Deus escolheu um homem chamado Abraão, descendente de Sem de Ur dos Caldeus, ou seja, um homem desses povos que foram divididos, que foram espalhados pela terra, para nele fazer uma nação de servos para servir o Criador. Em Gênesis 12, 1 e 2 diz: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e farei de ti uma grande nação. Em Gênesis 12, verso 3, disse Deus: e abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem. Esta é a razão da América estar sendo abençoada. É que o presidente teme a Deus, defende o cristianismo e defende Israel e é respeitado por todo o mundo. Contudo, há um grande setor na América que o quer destruir desde o dia em que ele quis ir para a Casa Branca e ainda não terminaram. Acontece que Deus é maior que os homens. Em Gênesis 17, verso 4, afirma o Senhor que Abraão seria o pai de uma multidão de nações. E em Ezequiel 18, verso 4, afirma: todas as almas dos homens são minhas. E uma nação é abençoada se tiver a Deus como seu Senhor. Podemos dizer todos amém. No Salmo 33 e verso 12 diz estas palavras: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e este é o segredo. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E Satanás anda furioso, mas os servos de Deus proclamam a verdade para que outros possam ser libertados. As nações são um plano de Deus na povoação e desenvolvimento da terra. E a nação americana está sendo abençoada e o diabo está furioso contra o seu presidente. E nós estamos orando por ele ao Senhor neste tempo presente. E a esta nação de Israel, Deus deu o santo privilégio de serem um povo diferente, ou seja, um povo peculiar, um reino sacerdotal e um povo santo. Êxodo 19, verso 5 e verso 6, que seriam para abençoar o mundo com o conhecimento de Deus. Infelizmente isso não aconteceu. Mas esta nação tem uma história de vários cativeiros pelas outras nações do mundo, ficaram até sem a sua própria terra diversas vezes, foram devastados e arruinados em grande sofrimento pela causa de se dividirem do seu Senhor e da sua palavra. Dividiram-se e foram destruídos. E isto com o solene aviso de Deus, dito a eles próprios em Deuteronômio 28, 15 a 68, nas maldições decretadas por Deus para aquele povo se falhassem em obedecer ao seu Senhor. Não deram atenção a essas palavras. E o último cativeiro durou 1878 anos, errantes por todo o mundo, ou seja, desde o ano 70 da nossa era até 1948, terminando com a morte de 6 milhões de judeus, por não reconhecerem o seu Messias.
iria sofrer para salvar, iria sofrer por todo o mundo, para um dia voltar à sua terra conforme a palavra do Senhor. A espada, uma grande espada, iriam atrás deles e seriam destruídos até um determinado tempo em que se cumpririam nele as profecias do livro de Ezequiel 36 e 37. Israel está no seu lugar agora. Qual sinal para ti e para mim de que o tempo do fim está chegando e que nós devemos ter em conta as Santas Escrituras também, porque os outros falharam, mas à Igreja Deus deu o privilégio de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. A toda a criatura. Não importa que cada um tenha a sua religião, todos eles têm que ouvir a palavra de Deus, que é Espírito e vida, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Deus nunca se manifestou a dois tipos de pessoas com doutrinas diferentes, nem a três, nem a quatro, nem a cinco. Somente a um povo. E esse povo, em primeiro lugar, foi aos judeus que falharam, e em segundo lugar, à Igreja, que recebeu a comissão de ir por todo o mundo ensinar e evangelizar. E é isso que neste tempo presente, graças a Deus também, o Senhor nos deu essa graça de podermos dizer àqueles que falam a nossa língua que Deus ama os pecadores e quer salvá-los, que Deus quer ajudar aqueles que estão divididos a estarem outra vez juntos, etc, etc. E então, como foi dito, dividir significa apartar-se, e neste caso do seu próprio Senhor. E como nos ensina a Escritura, tudo o que o homem semear, isso mesmo ceifará. Gálatas 6 e verso 7. E nós precisamos de colher a lição que Jesus nos dá. Reino dividido não subsistirá. E Deus abandonou o seu povo por muitos séculos. Porque isto é o que está escrito: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixares, vos deixará. Segunda de Crônicas 15, verso 2. Já em Deuteronômio 4 e verso 29 diz: então dali buscarás ao Senhor teu Deus. E o Senhor, quando buscar ao Senhor teu Deus, o Senhor, quando o buscardes de todo o vosso coração, toda a vossa alma. No passado houveram grandes impérios, grandes reinos, grandes nações. Mas por duas razões principais, ou seja, a corrupção e a divisão, veio também a destruição das estruturas desses impérios. Todos eles desapareceram. Vamos dar rapidamente alguns exemplos. Em primeiro lugar, segundo a história, o Império Babilônico não chegou a durar 100 anos. Em segundo lugar, o Império Medo-Persa teria resistido cerca de 200 anos. Em terceiro lugar, o Império Grego, que lhe sucedeu, durou apenas 163 anos. Em quarto lugar, o Império Romano atingiu cerca de 644 anos, mas tudo desapareceu e deu lugar a outras nações. E mesmo essas nações, Satanás se encarregou de trazer guerras e conquistas e massacres. E finalmente assim tem ido o mundo com 2 guerras mundiais e cerca de 100 milhões de mortes. O diabo divide, mata, destrói e rouba as pessoas. E nós temos aprendido essa lição e saído deste reino satânico para o reino de Deus, que é paz e alegria e comunhão no Santo Espírito. Estrutura após estrutura, governo após governo de nação, de cidade, foram destruídos por não reconhecerem que Deus é o Senhor, o dono da terra e dos povos. Mas no aspecto espiritual, as Escrituras têm muitos exemplos de destruições das estruturas também. E a casa dividida não subsiste, antes sucumbe ou destrói-se por essa causa. E quando se fala de casa, de família, também falamos de igrejas. O Senhor nos diz para nos sujeitarmos uns aos outros no temor do Senhor. Por exemplo, a igreja primitiva foi a igreja de Jerusalém.
E começou com o poder de Deus na festa do Pentecostes. Em Atos 2, era uma igreja cheia de poder do Espírito Santo, uma igreja missionária. E em Apocalipse 2 e verso 3, infelizmente temos ali, já desde bem o princípio do cristianismo, nas 7 igrejas da Ásia, 5 delas, e seus ministros receberam repreensões do Senhor por se desviarem do caminho reto, divisões diabólicas, e não reconheceram o trabalho de Satanás no meio deles. A igreja de Laodiceia era uma igreja onde se ministrava o evangelho da prosperidade, porque dizia, rico sou e de nada tenho falta. E havia tanta divisão entre o ministro e Cristo, que o Senhor lhe disse que ele era um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e um nu. E Jesus estava batendo fora da porta. Ele era rico, mas o Senhor disse que ele era um pobre, desgraçado, miserável, cego e nu. E nestes dias essa epidemia de buscar as riquezas da terra está muito florescente também. A igreja chamada de Laodiceia está por todo o mundo, sobrevivendo e proclamando para que as pessoas possam ser ricas. E Jesus disse, não ajunteis tesouros na terra. Não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntai-os no céu. Mateus 6 e verso 19. A 2 pastores de igrejas primitivas, Jesus disse que alguns eram a sinagoga de Satanás. Apocalipse 2 e verso 9. Apocalipse 3 e verso 9. Não reconhecem e não reconheciam que andavam apartados do Senhor e agarrados ao material e natural deste mundo. Divisões que não reconhecem e que precisam de ser ministradas para alertar as nossas consciências, considerando os outros superiores a nós mesmos. Em Atos 20, verso 28 ao verso 30, Paulo diz estas palavras: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar-vos a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Mas veja agora o que diz o servo de Deus àquela igreja. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão ao rebanho, divisões e destruições. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Casa dividida não pode subsistir, fica arruinada. Poderemos nós aprender a lição e resistir às potestades do inferno? As estruturas espirituais, infelizmente, muitas delas acontecem a partir de chamadas igrejas como esta. No próprio seio da igreja se levantariam homens que iriam destruir aquela igreja. E assim vai, infelizmente, pelo mundo fora, muitos dos trabalhos de Deus sofrem essas dificuldades. E a política se apressa em passar leis para que sejam controladas essas igrejas e esses lugares pelos próprios governos, que naturalmente não têm as leis de Deus. Infelizmente, ao longo da história da Igreja, chegou ao ponto de quase que tudo se tornou religioso a partir de Roma. Infelizmente, isso tem acontecido. Nos nossos dias existem muitas chamadas igrejas que não passam de convívio social, no meio de passar tempo e até de negócio. Igrejas são aqueles que temem o Espírito do Senhor e não entristecem o Espírito Santo. Louvam ao Senhor e sabem suportar na casa do Senhor e fora dela. São pessoas que deixam um cheiro, por onde passam um cheiro cristão do amor de Deus, da paz e da concórdia. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, para terminar, vejamos 3 escrituras básicas para nosso remédio e bem espiritual, além daquilo que já tem sido ministrado. Em 1 Coríntios 1, verso 10, afirma: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Esta é a doutrina básica
para a resistência contra Satanás nas igrejas. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa. E não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Esta é a doutrina da unanimidade, da harmonia espiritual. Mas eu pergunto, quem é que a deseja? Quem é que resiste ao diabo? Vamos ver então se realmente as palavras de Deus têm o seu valor ou não têm. Se dissermos todos a mesma coisa, Satanás desaparecerá no meio das igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Dissensões significa divisões, disputas, desavenças, divergência de opiniões, e Satanás tem feito esse trabalho decisivo nas igrejas e poucos o reconhecem. Finalmente, no fim, as virgens loucas ficam fora da porta e as virgens prudentes com óleo vão para a festa do noivo. Finalmente, o trigo é juntado nos celeiros de Deus, mas o joio é queimado. O joio é destruído. Deixai-os crescer até à ceifa. Infelizmente acontece também isso nas igrejas. Casa dividida não subsistirá. Muitos servos de Deus têm sofrido e muita obra de Deus destruída com este ataque do diabo desde os princípios do cristianismo. A segunda escritura encontra-se no Salmo 111, e verso 10, que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Pergunto, quem teme ao Senhor, que é o princípio da sabedoria? E finalizando, evitemos a destruição pelo temor e a obediência a Deus, porque a casa dividida não pode subsistir. Antes será como a casa edificada sobre a areia, e vindo a chuva e os ventos, ela vai cair e vai ser grande a sua queda. E finalmente em Tiago 4, verso 7 afirma: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E aqui terminamos esta mensagem sobre a destruição das estruturas, que precisamos de resistir a Satanás para ele fugir. Ele fugirá. Quando a gente se sujeita a Deus, resiste a Satanás com a palavra do Senhor, está escrito! Então Satanás fugirá de nós. Que o Senhor vos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Entretanto, se alguém não é salvo e tem ouvido esta mensagem e quer mudar de vida, faça esta curta oração e diga: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu peço a Deus o perdão dos meus pecados. Eu peço a Deus que receba este pecador arrependido. Eu me arrependo e confesso que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus, que veio em carne a este mundo, morreu por mim e ressuscitou pelo poder de Deus Pai. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida do Cordeiro e limpa-me com o poder do sangue de Cristo, em nome de Jesus, nosso Senhor. Que o Senhor vos abençoe até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém. E, se você fez esta oração, você é uma pessoa perdoada, se o fez com sinceridade, de todos os seus pecados. Mas agora precisa de unir-se a uma igreja local, onde se ministra um novo nascimento espiritual. E então, tenha comunhão com o resto do corpo de Cristo. Que Deus vos abençoe. Amém e amém.